A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos permanecer conectados nesse propósito, meu caro ouvinte. Entender a faculdade mediúnica. Utilizar essa ferramenta em benefício dos recursos pedagógicos, da abrangência que ela apresenta naturalmente, por lei natural, comum a todos nós. E servindo na obra de Jesus, nós estabelecemos as conexões com a espiritualidade amiga superior, que, desejosa de estabelecer conexão conosco, convida-nos ao auxílio tanto aos desencarnados quanto aos encarnados, em faixa nobre da ação produtiva de toda a proposta do Evangelho que Jesus nos convida a realizar com ele. Você que está acompanhando conosco já sabe que estamos na 5ª temporada deste programa e agora estamos abordando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Estamos finalizando o capítulo sobre o transe, onde estudamos o transe patológico, o hipnótico, o farmacógeno, o anímico e o noctípico. Hoje vamos finalizar esse capítulo estudando propriamente o transe mediúnico. O transe mediúnico ostensivo, tanto nos fenômenos de mediunização psicofônica, psicográfica, psicopictórica, e particularmente, meu caro ouvinte, essa faculdade mediúnica é aquela em que o médium é induzido a pintar quadros, e a psicocirúrgica, em que aquela em que se estabelece os processos de cura por substituição de fluidos. Como nos de ectoplasmia, é provocado pelos espíritos e apresenta, como já salientado, características peculiares e bem definidas. Registra-se, geralmente, na mediunização, um processo de gradativa e suave interiorização, seguido de um gradativo abrandamento ou entorpecimento da atividade consciencial própria, o qual vai se tornando mais significativo à medida que o perispírito do médium, em processo de desprendimento, passa a sofrer o influxo crescente do espírito em via de comunicar-se. Então todo esse mecanismo realiza-se com os médiuns, todos nós que somos, e aqueles, particularmente ele destaca aqui os ostensivos, ou seja, os médiuns de tarefa, estabelecendo esse gradativo abrandamento ou entorpecimento da atividade consciencial. Tudo isso com a agregação do comunicante, sempre assistido pelo anjo guardião, sempre assistido pelos diretores espirituais do trabalho mediúnico nas reuniões sérias. Portanto, o médium deverá estar consciente da sua convicção e da confiança em seu anjo guardião, no propósito de servir dentro do campo do Evangelho na obra com Jesus. Então esse mecanismo, o autor continua dizendo, ele vai colimar, vai concluir-se com a conexão interperispirítica final, ou seja, o espírito comunicante do mundo espiritual com o médium, o espírito do médium que está encarnado.
Então, a relação é entre perispíritos. Não é uma desagregação da personalidade. Não é uma ausência da responsabilidade pela comunicação. É uma comunhão de perispíritos. Mas, meu caro ouvinte, como se instala o processo do transe mediúnico? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. De acordo com o maior ou menor desprendimento do médium, o transe pode mostrar-se superficial, semiprofundo ou profundo. No transe superficial, também chamado de transe de primeiro grau, ele permanece consciente durante o processo, tendo plena lembrança do ocorrido. No transe semiprofundo ou de segundo grau, ele permanece relativamente consciente, ou seja, tem lembrança fragmentária do conteúdo da manifestação. Já no transe profundo, que é o de terceiro grau, de nada se recorda. Oportuno ressaltar, todavia, que se boa parte dos fenômenos mediúnicos só se verifica em estando o médium em transe, alguns em que há um menor desprendimento do perispírito acontece em plena lucidez ou quase lucidez. É o que ocorre, por exemplo, na intuição, na vidência, na audiência, na dermografia e outros eventos ectoplásmicos. A dermografia, meu caro ouvinte, é a sensação na pele. Mediunidade classificada em O Livro dos Médiuns por Allan Kardec como mediunidade impressionável. Então, meu caro ouvinte, é muito importante conhecer esses níveis de transe, porque não é necessário que, obrigatoriamente, haja uma manifestação tão extensiva para causar, então, retirada de qualquer dúvida ou incerteza sobre o comunicante. Às vezes a comunicação é tão sutil, o desprendimento é tão superficial, que o médium não apresenta características de acompanhamento emocional do que está sendo dito. Então vêm as palavras no pensamento como um fluxo constante, mas sem uma reverberização maior nos sentidos orgânicos. Então é o transe superficial. Já o semiprofundo é aquele em que haverá relatividade de consciência. Então a manifestação vai se apresentar um tanto mais evidente. E no transe profundo é tão evidente, tão ostensivo, que há trejeitos, há conotações de repercussão emocional e até física, de modo que a ostensividade faz com que haja realmente aquela impressão facilitadora do comunicante. Mas nós temos que avaliar o conteúdo, temos que atender o espírito. Mesmo que esse transe seja um transe anímico, o espírito do médium que está realizando a comunicação pode ter algo com necessidade a ser resolvido. Às vezes é um médium novato que está ainda se adequando às conexões das vibrações do processo pré-espiritual do qual ele está desiderado com as condições favoráveis para o trabalho, e ainda não apresenta segurança, e por não ter resolvido ainda questões relevantes, entra num transe anímico e é o espírito trazendo do passado as necessidades para serem orientados. Vamos atender, vamos nos eximir dessa condição intolerante e de estabelecer regras para com a comunicação. Uma comunicação anímica é uma comunicação de um espírito, que é a do encarnado. Não vamos ter esse preconceito
nem a descaridade de atender o transe do comunicante, que pode ser até mesmo o próprio encarnado. E o autor continua: conforme já assinalado, na operação mediúnica não ocorre nenhuma segmentação ou dissociação de personalidade. Então isso é muito importante. Toda comunicação que ocorre através do médium é de sua responsabilidade, porque a sua personalidade está ali. O seu espírito está concedendo, seja qual for o nível do transe. Ele está consciente do propósito na intimidade e a sua manifestação terá diferentes graus, mas a responsabilidade não deixa de existir. Mas sim uma verdadeira agregação de personalidades, espírito atuante e médium. Então o autor não se cansa em trazer essa perspectiva para que não nos sintamos dissociados da personalidade ou desagregados da própria convicção e responsabilidade. A comunicação é perispírito a perispírito, não há isenção de personalidades. Por via dos respectivos perispíritos, continua ele, produzindo conteúdos que quase sempre nem dizem com o modo de ser e os conhecimentos atuais do médium. E quanto aos precitados automatismos motores e sensoriais, normalmente associados ao chamado processo de dissociação, impõe-se considerar de primeiro que, em geral, no fenômeno mediúnico autêntico, a ação do médium subordina-se voluntariamente ao comando de uma vontade que não é a sua. Não reflete, pois, repita-se, apenas o seu subconsciente, como ocorre nos processos patológicos, hipnóticos ou anímicos. Isso fica claro tanto nos casos de mediunidade semiconsciente, como naqueles em que o médium não tem nenhuma lembrança dos atos que se desenvolvem durante o transe, resultado de um desprendimento perispiritual mais acentuado e que, embora sejam executados sem a participação consciente do médium, não são automáticos, subordinando-se sim à orientação consciente de outra pessoa desencarnada. Em verdade, no domínio mediúnico, pouco ou nada há que cogitar com relação aos chamados automatismos, se tomados como referência os conceitos correntes em psicologia. Vamos continuar estudando o transe mediúnico já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos finalizando o capítulo sobre o transe e propriamente o transe mediúnico. O autor referia-se aos automatismos, que são tomados como referência nos conceitos correntes em psicologia. E aqui se discute apenas o automatismo psicológico, distanciados ainda, infelizmente, da realidade interexistencial. Então o autor está deixando bem claro aqui que o automatismo psicológico é uma desagregação da personalidade, não é o fenômeno mediúnico. Porque o fenômeno mediúnico é uma realidade entre existências diferentes, de planos diferentes, daí interexistencial. Ele vai trazer o conceito do que vem a ser interexistencial. Veja-se, por exemplo, o próprio conceito original de Pierre Janet, em sua obra O Automatismo Psicológico, de 1889.
para que o automatismo expressa um sistema de fenômenos psicológicos e fisiológicos, resultante de uma experiência traumática, que se desenvolve pela anexação de outros fenômenos originalmente independentes. É bem de ver que o processo mediúnico nada tem com qualquer experiência traumática, nem com a anexação de outros fenômenos independentes, sintomas secundários que caracterizariam a neurose, representando apenas um meio natural, normal de intermediação do pensamento, e energias de outros espíritos, sendo certo que, ao contrário do que imaginaram certos autores, menos avisados, a mediunidade bem conduzida, entre os importantes benefícios, muito pode contribuir para a cura efetiva de transtornos psíquicos ou distúrbios comportamentais, como demonstram a saciedade, por exemplo, os inúmeros casos submetidos aos processos de desobsessão. Então, através do mecanismo da mediunidade, o médium se associa ao propósito do amor, do bem do Evangelho com Jesus. E se ele tem algum problema psicológico, nesse mecanismo de trabalho e de ação do bem, ele vai entrar em contato do seu perispírito sob a assistência dos seus mentores, fazendo com que ele vibre num halo superior, e isso restabelece a saúde mental. Observe-se, a propósito, que até nos casos de escrita mecânica, em que a mão do médium obedece ao comando autônomo do espírito, em serviços de psicografia durante o qual o médium pode até permanecer consciente, acompanhando ou não o processo, o que se verifica é uma resposta neuromotora à ação do comunicante, com suporte na conexão perispirítica que entre ambos se estabelece. E inúmeros, aliás, são os registros psicográficos e também psicofônicos em que são comunicados ensinamentos e experiências de conteúdo inédito de alto valor cultural, a espalhar até pensamento sensivelmente superior ao do médium e da maioria humana, mostrando claramente que o fenômeno não se deve, mais uma vez, a nenhuma influência subconsciente do médium em regime de segmentação consciencial. Também nos demais tipos de ocorrência mediúnica, pode-se facilmente constatar que o fenômeno não implica nenhum processo de dissociação ou comportamentos relacionados com os mencionados automatismos. É o que acontece no desprendimento perispiritual mais avançado, em que o médium, assistido pelos espíritos, capta informações no plano físico, relatando fatos que ocorrem no momento, a centenas ou milhares de quilômetros de distância. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vozes do Grande Além, Psicofonia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo intitulado Obsessão Oculta foi transmitida pelo Espírito Dias da Cruz, na parte final da nossa reunião de 17 de novembro de 1955, tomos novamente honrados com a visita do Dr. Dias da Cruz, que nos brindou com brilhantes ensinamentos alusivos à obsessão oculta. Elaborando alguns apontamentos em torno da obsessão oculta, cabe-nos recordar que sugestão, a rigor, é a influência que a ideia positiva do magnetizador desenvolve sobre a mente passiva do hipnotizado, criando nele estados alucinatórios, dos quais podem partilhar todas as potências do seu cosmo orgânico. Justo ponderar, contudo, que o fenômeno não é privativo de escolas especializadas ou dos grandes magnetologistas do passado ou do presente. Como acontecia em recuadas épocas, nos templos da iniciação egípcia,
a sugestão ainda hoje se reveste de inconcebível importância em todos os planos de nossa vida, mesmo porque toda a vida, no fundo, é processo mental em manifestação. Desde a mais remota antiguidade, a goétia ou magia negra, filha da ignorância, dela se vale para estabelecer entre os homens o domínio dos seres que se bestializam nas trevas. E o culto à suprema divindade ou à religião, filha dos mais altos ideais da humanidade, da sugestão se aproveita para garantir o serviço de sublimação das almas, por intermédio da comunhão com as forças da luz. Como é fácil apreender, repetimos o papel da sugestão. É de incalculável alcance em todos os episódios de nossa marcha nas províncias da evolução, particularmente nas faixas da experiência terrestre, de vez que o tempo da alma encarnada se divide em duas fases distintas, a vigília e a hipnose, ou seja, sensório desperto e sono físico. Não desconhecemos que o homem, examinado em seu aspecto puramente fisiológico, pode ser definido como sendo uma bateria complexo associando e dissociando cargas de eletricidade, porquanto traz consigo, em expressiva porção, ácidos e álcalis, metais e ametais, em diversos valores químicos, cujas trocas asseguram o metabolismo eficiente dos recursos hormonais. Indiscutivelmente, o regime alimentar e a respiração, a temperatura e a ginástica são fatores que podem provocar sensíveis alterações na harmonia elétrica da criatura humana. Entretanto, a causa da renovação para o bem ou da perturbação para o mal reside em cada um de nós, de maneira mais íntima, nas correntes de ideias que assimilamos. Qual ocorre a matéria que se transforma incessantemente ao impacto de raios múltiplos nos reinos inferiores da natureza? O espírito se adensa na sombra ou se sutiliza na luz, sob o império dos raios mentais que elege, para combustível de suas emoções mais profundas. Reportamo-nos a semelhantes considerações para salientar o impositivo de nossa vigilância em todos os estados passivos de nossa alma, porque através da meditação e do sono nos identificamos, muitas vezes de modo imperceptível, com os pensamentos que nos são sugeridos pelas inteligências desencarnadas ou não, que se afinam conosco. E se não nos guardamos na fortaleza das obrigações retamente cumpridas, caímos sem dificuldade nas malhas da obsessão oculta, transformando-nos em agentes da irresponsabilidade e da cegueira de espírito, por despenhar-nos inconscientemente em desequilíbrios imanifestos, cujos resultados somente se expressarão mais tarde, pelos princípios de causa e efeito, nos torturados labirintos da patogenia obscura em nosso campo individual. Lembremos-nos assim de que, se o obsedado confesso é alguém armado pela aflição e pelo sofrimento, para o combate às forças da treva, a vítima da obsessão oculta quase sempre é a loucura mascarada de bom senso, acarretando por onde passa desastres e problemas morais para si e para os outros. É por esse motivo que, convidando-vos ao nosso permanente programa de oração e estudo nobre, de fraternidade e serviço constantes,
a fim de que estejamos sob a regência das sugestões de cima. Encerramos nossas breves anotações, rememorando as inesquecíveis palavras do apóstolo Paulo, no versículo 14 do capítulo 5 de sua carta aos Efésios. Desperta, ó tu que dormes, e levantando-te dentre os mortos, o Cristo te esclarecerá. Que Jesus nos abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.